Players! Aqui é a Isa. E aqui é o Marcelo. E começa agora mais um episódio do Fair Play, podcast do Recreio, onde falamos sobre esportes e estilo de vida de forma 100% fair. E os convidados desse episódio são personagens ilustres dentro do esporte, do recreio da juventude, principalmente no judô. Nosso sensei, Giovanni Cruz, tudo bem? Tudo certo, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de judô, falando um pouquinho da trajetória do Marcelo aí. Muito bom. E o nosso outro convidado, como já foi adiantado pelo Giovanni, Marcelo Casanova. Tudo certo, Marcelo? Tudo bem, tudo certo. Olá, Marcelo, Isa e a audiência toda que está acompanhando aí o podcast. Vamos falar um pouquinho das conquistas e de judô aí. E vamos falar então, Isa, sobre esses nossos dois convidados. Passa o currículo. Acho melhor tu até pegar aí, porque é muita coisa. Eu vou olhar aqui para não me esquecer, porque isso aqui a gente separou, né? Os principais. Mas tem muita coisa a ser incluída nesse currículo, porque essas duas feras têm uma trajetória riquíssima. O Giovanni é técnico do Recreio da Juventude há mais... Tá há 15 anos no clube, né, como um todo, já foi atleta entre 92 e 2005, e a trajetória nos tatames não passou batida também, né, Giovanni? Como atleta, foi tricampeão brasileiro e 3 vezes medalhista de bronze. Já o Casanova é atualmente um dos nossos principais atletas, bicampeão brasileiro, campeão pan-americano e vice-campeão do Grand Prix Internacional, coleciona títulos e conquistas. E começando com o Marcelo, tu pratica judô desde os 9 anos no clube. Conta pra gente de onde que surgiu, Marcelo, essa motivação para te iniciar e principalmente para continuar no esporte dentre todos esses anos aí. Então, o judô na minha vida começou ali aos 9 anos, por influência do meu pai, que já era judoca, foi judoca na adolescência dele até o início da fase adulta, chegou a treinar no Recreio da Juventude, terminou ali a sua participação no judô treinando na Sojipa, aí parou por conta de trabalho, estudo, e depois das Olimpíadas de Londres, ele me chamou para ver as lutas, eu gostei, falou para mim que se eu quisesse dar uma experimentada no esporte, aí eu topei, e desde então, ali em 2012, comecei no judô. Comecei a treinar inicialmente com senseis que davam aula de manhã, depois fui pra noite, que era o sensei Giovanni, que era mais carrasco. Treinei com ele e comecei a competir no judô convencional e ganhar medalhas e cada vez mais me motivando mais. Meu pai sempre presente, meu irmão entrou logo depois, um ano depois de mim, pegou a faixa preta junto comigo ali um ano depois. E a influência deles foi muito importante para mim continuar, porque era sempre um incentivo, tá todo mundo junto treinando, competindo. Meu pai é muito fominha por competição também. Então, sempre a gente foi um puxando o outro e agora nessa fase aí tá todo mundo muito feliz lá em casa. A gente sempre comentando de esporte, foi mais ou menos por isso que eu continuo e amo muito esse esporte aí. E até dentro disso, né, Giovanni, essa brincadeira que o Marcelo fez do mais carrasco, dá para ver essa relação do técnico, do treinador com o atleta e o quanto que isso, no teu ponto de vista, ajuda nessa evolução do profissional, no caso do Marcelo agora é um atleta profissional, né, mas no desenvolvimento desses jovens. Claro que a gente não pode fazer isso com todo mundo. Então, com o Marcelo a gente tem uma intimidade grande, até por viagens juntos e tudo mais. E dentro do judô existe a filosofia, a hierarquia, então a gente tem que seguir esse protocolo, vamos dizer assim, dos senseis. E a gente tem que pegar um pouquinho mais pesado para que eles possam evoluir, né? Tanto como pessoa como atleta. E o Giovanni, dentro desse teu processo que tu falou, Marcelo, também, né, tem esse papel importante. A gente sabe que tem vários treinadores, mas até em determinado momento esse desenvolvimento da tua carreira passa também por essa ligação, né? O quanto é importante essa figura, não só no treinamento do dia a dia, mas nas competições, podendo te acompanhar também. É um cara que me conhece há muito tempo, sabe tudo do meu judô e quase tudo da minha vida, eu consigo me abrir com ele, ele tem intimidade para pegar mais pesado comigo quando eu não tô rendendo o que eu deveria render, puxa minha orelha quando eu preciso que puxe minha orelha, que eu tô me desvirtuando um pouco, então é por isso que essa parceria aí tá fazendo sucesso.
E falando justamente sobre essa questão de rendimento, acho que é uma curiosidade para nós, meros mortais, como que funciona a preparação, a rotina de um atleta de alto desempenho. O que não pode faltar, o que é imprescindível. Gostaria que vocês compartilhassem, tanto da visão de um atleta como de treinador, que também já foi atleta. Compartilhem pra gente como que é esse dia a dia. Então, hoje a gente está com o Marcelo fazendo treinamento todos os dias, né? 2 vezes por semana, agora com acompanhamento da preparação física, né? Que é única e exclusiva para ele, só ele tem esse contato lá com o Áquila, né? Preparador físico dele. E conosco a gente faz um treinamento à tarde, um treinamento um pouco mais técnico, visando as necessidades que o Marcelo tem e as dificuldades, fazendo treinamento de vídeo, né? E a parte da noite seriam os treinamentos mais globais, onde pega todo mundo junto, né? E aí eles caem na porrada mesmo. Esse é um momento legal. E como é que foi, e como é que é pra ti também, Marcelo? Porque tu é um cara que tá numa idade ali onde quem não é atleta tá voando na vida, né, Giovanni? Tu lembra quando tinha a idade dele? O cara tá voando na vida. E aí tu tem que ter foco, tu falou dessa questão do Giovanni de puxar, né? Mas como é que é essa adaptação das tuas das tuas sequências de treinamentos, com toda essa carga que o Giovanni falou, de conciliar isso com a tua vida? A gente, como o Giovanni falou, os treinamentos acontecem geralmente 2 vezes por dia, com preparação física, treinamento técnico e treinamento de randori, que é porradaria. Fisioterapia também para prevenção e às vezes para alguma coisa, uma dor que está sentindo, algum desconforto, as gurias da UEL ali que estão sempre nos ajudando. E a gente sempre faz monitoramento para saber como é que está a recuperação do treino, para ver se pode puxar mais, tem que tirar um pouco o pé para não gerar alguma lesão, algum desconforto maior. E essa questão aí de vida paralela com o esporte, óbvio, tem que sempre abdicar de muitas coisas, de festas, de faculdade, faltando bastante aulas, que está sempre em São Paulo viajando para treinar, para competir. Então a gente acaba abdicando de algumas coisas, mas tudo tem um equilíbrio, né? Então não pode ficar muito bitolado numa coisa, porque começa a, entre aspas, dar um burnout, mas sempre com equilíbrio de saber, tem hora para tudo, né? Então, quando tem que estar concentrado, estar focado, cuidar da alimentação, cuidar do sono, tem que focar em horas que tem um tempinho maior de entre competições, tem como dar uma relaxada para não ficar sempre na mesma coisa. E tu fizesse essa transição, né, do judô convencional para o judô paralímpico, como é que foi esse processo para ti, Marcelo? Como é que foi essa adaptação? Porque eu imagino que foi uma adaptação para ti, foi uma adaptação para a comissão técnica também, mas como é que veio esse processo dentro da tua carreira? O judô paralímpico entrou na minha vida ali no ano de 2019, que até toda a minha carreira no judô eu fiz dentro do judô convencional. Então eu cheguei a disputar campeonatos nacionais e alguns internacionais ali com o clube. Cheguei a fazer parte da seleção de base ali em 2020, com essa medalha aqui, que eu fiquei em terceiro na seletiva nacional e no meeting de base, que me deixou em terceiro no ranking nacional e que eu pude disputar um circuito internacional. Mas aí veio a pandemia, aí teve os planos meio que se interromperam naquele momento. E o Giovanni, até numa competição, um sul-brasileiro que a gente estava competindo, um árbitro veio me comentar sobre o desporto paralímpico, que viu eu lutando. Eu fiquei em segundo nessa competição e falou que eu tinha potencial pro esporte paralímpico e viu que eu tinha um pouquinho da deficiência visual. E no final do ano a gente começou a ir atrás, começou a tentar se inscrever nas competições, e em 2021 que a gente conseguiu a nossa entrada com os exames e com os testes oftalmológicos. Aí eu disputei os escolares paralímpicos, o Grand Prix, e comecei a integrar a seleção brasileira principal nos treinamentos e tudo mais. E foi um baque muito grande, porque no início a gente não achava que era uma diferença muito grande, mas é outro tipo de luta, é outra estratégia, porque como começa pegando já, é outro estilo, a gente tem que estudar muitas outras coisas, o estilo de força, o jeito de dar técnica, o jeito de movimentação. Então, para mim e para o Giovanni foi uma reinvenção muito grande no esporte.
Mas ele não falou toda a verdade aí. O que faltou? Ah, faltou bastante coisa. Ué. Ele aceitou fácil, assim? Aí que tá. Né? Até pelo fato do Marcelo se dar bem dentro do judô convencional, né? Ele achava que não deveria ir ao Paralímpico ali. E foi muita conversa, foi muito estudo em cima daquilo que a gente podia estar fazendo, né? E conversamos novamente, aí surgiu a oportunidade de a gente conseguir fazer um exame oftalmológico para fazer a classificação, porque não é simplesmente tu chegar lá e tu falar, não, eu sou cego, então eu quero lutar no Paralímpico. Sim. Existe uma classificação. E eu não recordo que ano foi, Marcelo. Foi 2019, no final de 19. Primeira classificação, né? Isso. E nessa primeira classificação, o Marcelo foi reprovado. E aí foi ali foi um soco no estômago pra gente, né? Porque a gente sabe toda a dificuldade que ele tem em relação à visão. E a gente chegou lá na competição, porque a gente teve que acompanhar a competição, né? E a gente via, de certa forma, tinha alguns cegos que tinham uma linha assim, né? Entre o tatame e a arquibancada, os moleques pulando. Como é que um cego vai pular esse negócio aqui? Sim. Né? Como é que vai enxergar? Depois a gente soube que existem várias coisas por trás disso. O pessoal, às vezes, burla alguns exames, né? E 2021, a gente teve a oportunidade de participar de uns jogos escolares para deficiente visual. Foi ali onde o Marcelo conseguiu entrar nesse ramo do Paralímpico, né? Claro, a exigência, até por ser escolar, foi bem menor, né? Então o Marcelo até teve que cuidar para não machucar os moleques lá. Saiu campeão, mas eu falei para ele, a nossa competição não é nem os jogos, é aqui a etapa da classificação, né? E depois disso seguiu, né? Conseguiu seguir com competições de nível nacional. E novamente foi feita uma classificação com ele. Na época deu como indefinido, não foi? Inelegível? Não foi inelegível. Foi que era indefinido. Ah, era tipo borderline. Isso, que borderline. Ele estava bem no limite, mas eles aceitavam que fosse participar, né? E aí não recordo quando teve outra, que aí o Marcelo conseguiu de fato entrar. E isso tem uma validade, tem um prazo de validade e vai até 2024, até o final de 24. Isso aí. Depois eles reavaliam, fazem tudo de novo, né? Mas normalmente quem tá nessa linha aí dificilmente vai reprovar ou vai cair fora, né? Sim, a não ser que a exigência aumente. Até pra gente entender, Marcelo, porque todo mundo que te olha lá no clube, e eu te encontro na rua por vezes, e vai pro estádio, tu tem uma vida, teoricamente, vou chamar normal. Sim. Como é que funciona essa tua limitação da visão? Como é que... eu até conversei esses tempos com teus pais, com o Rafa também, eles diziam, não, desde criança a gente sabe que ele tem, mas ele não vive em função disso, né? Como é que pra ti isso e como é que foi esse processo pra ti também? Até tu entender também, como o Giovanni falou, né? Não só na parte do judô, mas na parte de vida também. Sim, eu sempre fui... meus pais sempre me ajudaram muito nessa questão da visão, sempre me estimulando e tudo mais, mas é uma questão que eu sempre consegui me adaptar bem, sempre consegui passar por cima das situações que vinham. E como tu falou, eu levo uma vida normal, só que no esporte, quando começa a entrar num nível mais elevado, o detalhe conta muito, né? Então, a diferença do esporte convencional para o esporte paralímpico é que o atleta, quando tem uma deficiência visual, nem que seja a minha, é um pouquinho pior, um pouquinho melhor, ele tem algum tempinho de reação diferente de quem tem a visão 100% boa. Então,
é mais nessa questão que... O reflexo. Isso, o reflexo. Então, o esporte paralímpico, ele vem para tirar essa desvantagem de quem tem deficiência visual do reflexo que quando chega no nível, cada segundo importa. Então, o reflexo que tu tenha menos vai mudar toda a tua estratégia de luta e uma desvantagem muito grande para quem tem a deficiência visual. Então, é mais nesse sentido que o desporto paralímpico funciona, assim. A gente teve até um episódio, eu nunca vou me esquecer, que era uma competição, uma seletiva. Foi uma seletiva brasileira. E o menino era um menino da Sojipa, né? Que o Marcelo já tinha ganho dele, enfim. Mas ele começou a prestar atenção que o Marcelo vacilava um pouquinho na questão de velocidade de reação. Cara, ele acelerava de uma forma que o Marcelo só conseguia depois de um tempo, né? Então, claro, tem todo o quadro do Marcelo tem relação também à fotofobia, então, onde tem muita claridade, e até ele se movimentava no tatame, a gente não sabia o porquê que ele se movimentava daquele jeito, daquela forma, e talvez era automático, né? De forma involuntária, mas era onde ele se sentia melhor para iniciar o combate, iniciar a luta, para que a claridade não fosse uma coisa que fosse prejudicar ele durante o combate no convencional. E ali a gente pensou, cara, não dá para ser assim, né? Os caras estão massacrando o nosso alemãozinho aqui. Então a gente vai ter que dar um jeito e vamos tentar colocar ele no esporte paralímpico, né? E foi ali que começou a surgir essas ideias aí, né? Como a gente começou a trocar ideia, conversar. E, enfim, agora chegamos e estamos perto aí do nosso grande objetivo, que é Paris 2024. Show! E aproveitando esse contexto de competições, lutas, a gente sabe que perder faz parte do game. Não existe uma fórmula mágica para lidar com isso, porque a gente sabe que acaba sendo uma frustração. Vocês vivem disso, é algo que diariamente faz parte da vida de vocês. A pessoa treina por meses e às vezes está lá e por um mínimo detalhe acaba perdendo a oportunidade de se colocar no lugar mais alto do pódio. E eu queria que tu compartilhasse conosco, Marcelo, como que tu lida com essas situações, se ainda assim é difícil, ou se durante esses anos tu conseguiu desenvolver estratégias, principalmente psicologicamente falando, para não te desestruturar, como o Giovanni e teus outros técnicos puderam te ajudar nesse processo? Perder nunca é bom, né? Então, eu sempre nunca gostei de perder desde criança, sempre ficava meio revoltado, meio querendo chutar tudo, bater em tudo, mas vai evoluindo, vai passando o tempo, tu vai entendendo que nem sempre se ganha. Ganhar a menor parte da tua vida como atleta é ganhar, então tem que aprender a conviver com a derrota, mas é doído, mas a gente tem que sempre, quando perde, analisar o que aconteceu de errado, treinar para evoluir, quando ganha não se acomodar com a vitória, porque o cara que perdeu vai estar te estudando depois, e hoje em dia com a tecnologia, quando o cara perde, ele tem todas as tuas lutas, né? Então ele vai te estudar, vai ver o que tu faz, então tem que estar sempre, quando perde ou quando tu ganha, tentar evoluir e não se abalar por uma derrota, que o esporte é isso aí, de 100 vezes, 10 tu vai ganhar e 90 tu vai perder. Então, conviver com a derrota é parte fundamental do esporte. E isso faz parte da filosofia do judô também, né, João? Faz parte da filosofia, e o judô é bem cruel em relação a isso. Porque a gente pode chegar lá simplesmente com um planejamento, com todo um estudo feito em cima dos adversários, né? E em pouquíssimos segundos tu acaba perdendo a luta por um vacilo, andar errado, né? Ou até mesmo erro de arbitragem, que ainda acontece, por mais que tem o árbitro de vídeo também no judô, né? O VAR do judô. Mas nessa última competição aqui que o Marcelo disputou, teve erros grosseiros, eu diria, né? E eu fiquei muito mais brabo do que ele. E ele chegou para mim e falou assim, Sensei, calma que como a Isa disse, é do game, é do jogo, né? E nós vamos chegar.
Mas cansei de viajar aí, Brasil afora, aí internacional, chegar lá e perder a primeira. Chegar lá, fazer uma luta de 20 segundos, porque deu uma passada errada, o cara te pega. Então, essa sim que dói mais, porque tu viaja longe, tu treina e chega lá e em 20 segundos acaba toda a competição. Essa aí é mais doída. Eu quero fazer o testemunho que eu recebi um áudio do Giovanni depois da última luta, dessa luta aí do erro da arbitragem. E talvez se eu botasse aqui, a internet derrubaria. Porque o homem tava muito bravo mesmo, né, Giovanni? Mas também é parte do processo, não só para o atleta, mas para todo mundo que está envolvido. Eu também, eu estava vendo a luta, eu entendo muito menos que vocês de judô, mas na hora eu disse, não é possível, né? Tu até mandou foto e coisa, de cara, fiquei com essa impressão também, mas faz parte do processo de entendimento de todo mundo que está envolvido, né? Até para, quando trabalho com o pessoal das categorias de base, também os pais que estão na beira no ginásio, na beira do tatame, ter esse entendimento também, né? De que, bom, por vezes o árbitro vai errar. É um processo que envolve todo mundo dentro do esporte. Claro que quando se trata de atletas em desenvolvimento, né, a categoria de base, a minha atitude não vai ser igual como o Marcelo, que é a nível profissional, porque a gente tem que dar exemplo até mesmo para os pais, porque senão sim, vai virar um pandemônio aquele negócio, né? Mas sim, é bem comum o erro de arbitragem. Acho que dentro de qualquer esporte, a arbitragem ela é um pouco... Não vou dizer arrogante, a palavra certa seria... Eles não gostam de assumir que estão errados. Sim. Né? Naquele momento ali é o momento deles e não... Não gostam de assumir que estão errados. É a questão de ser um pouquinho mais humilde. Só que eles... E eu sempre bato e converso quando a gente tem essa relação. Às vezes eles chamam o técnico para dar uma olhadinha no vídeo e eles tentam nos explicar alguma coisa. Eu disse, não, peraí. Não esquece que é um trabalho de muito tempo que a gente está fazendo por aqui e vocês, na condição de árbitros, né, vocês têm que ser o mais imparcial possível. Olhem e analisem. Se vocês têm 100% de certeza, ok. Se não, chama lá o coordenador de arbitragem, analisa e assim vai. Infelizmente, a gente não pôde fazer isso lá no Egito com o Marcelo, né? Embora também tenha esse coordenador de arbitragem, também tenha essa paralisação, né? E eu até brinquei com ele. Eu disse, cara, se eu tivesse lá no Egito aquele dia, eu ia fazer uma gritaria. Uma gritaria que... eu ia fazer até o Sheik chamar atenção. Até o Sheik ia dizer assim, o que ele quer? Né? E é para tentar dar uma olhadinha, porque que eles fossem rever e tal. Mas tudo na vida tem um motivo, né? Tudo na vida tem um motivo. Então agora a gente tem uma competição que a gente tem como alvo, que é os Jogos Mundiais em agosto, né? E quem sabe ali a gente não consegue tirar, né, aquela touca que a gente tá ali do casaque, que tá aqui, ó, esse cara aí do Cazaquistão, e tem o menino da Coreia também, que o Marcelo foi meio ratão. Ratei com ele. Acho que tentou acelerar demais quando deveria dar uma segurada, mas a luta estava totalmente nas mãos do Marcelo. Mas o interessante é isso. E a gente teve agora, mais recente, a participação do Marcelo no Grand Prix que teve agora em São Paulo. E o número 1 do ranking, que é o Helios Latiumanaia, da França, ele veio para cá somente para poder lutar com o Marcelo, porque era um dos únicos que ele não tinha lutado ainda. E os dois fizeram um lutão. Uma baita de uma luta. E foi decidido ali no detalhe e o Helios acabou ganhando do Marcelo. Mas eu falei, cara, dá para fazer esse cara. Sim. Não é nada que a gente não possa palpar e chegar. Então, tudo isso para nós é um estímulo de que a gente pode não só mais transformar o projeto Marcelo nas Olimpíadas. Marcelo medalhando nas Olimpíadas. Então é isso que a gente começa a pensar a partir de agora. Começa a pressão, Marcelo.
Eu acho que a gente pode aproveitar esse tópico para falar sobre Paris 2024, né? Porque já tá batendo na porta, a gente sabe que todos os esforços, creio eu, estão focados nisso. Então, compartilhem com a gente quais são as expectativas, vocês já estão adotando estratégias, quais os próximos passos, o que precisa, porque não adianta, né? Paris 2024 é onde a gente quer chegar, mas a gente precisa trilhar todo um processo antes, né? Então, para que a gente entenda como que faz para chegar numas Olimpíadas, quero que vocês compartilhem conosco. Agora tem uma sequência forte de competições que vão ser meio determinantes para somar os pontos para chegar lá, porque até então tiveram competições que valeram bastante pontos, só que agora os pontos vão dobrar. Então quem está lá em 20º, 15º, se chegar bem numa competição e medalhar, já pula para quarto, já pula para quinto, então tem que se manter sempre nos top 5, top 6 ali da competição, porque classificam os top 6 do ranking mundial, né? Então, classificam certo esses top 6. Então, tem que estar sempre entre os 6 da categoria para quando chegar no meio de 2024, ali nas últimas competições, não estar tão pressionado para conseguir fazer uma pontuação muito alta para ter que entrar. Então, sempre estar entre os 5, pegar um terceiro, um segundo, eventualmente ser campeão, para pegar essa vaga com uma certa folga e tentar ficar entre os 4, que sempre os 4 primeiros do ranking são cabeça de chave das chaves nas competições internacionais. Então, quando tu é cabeça de chave, tu não acaba pegando os adversários mais fortes na primeira luta. Então, tu pega alguém que não é tão forte que nem os top 4, top 5, e só pega eles numa semifinal e final. Então, tentar ficar entre os 4 para não se surpreender num sorteio infeliz, pegar uma pessoa mais forte e acabar caindo na primeira. Eu brinquei antes, até na fala do Giovanni, como essa pressão, né? Mas como é que tu lida com isso? Porque não só a pressão de quem trabalha contigo, imagino da tua família, mas também a tua vontade, a tua ansiedade de que chegue logo primeiro os Jogos Mundiais, depois os Jogos Paralímpicos, né? Como é que tu lida com isso para também não fazer que uma coisa passe por cima da outra, né? Que, assim como a Isa falou, bom, tu tem que para chegar lá, tu tem que ter o caminho. Como é que tu faz para lidar com isso dentro de ti, assim? Eu foco geralmente competição a competição. Então, assim, eu hoje em dia, claro, almejo muito estar nas Paralimpíadas em Paris, mas eu foco mesmo agora, vamos supor, tem os Jogos Mundiais. O meu foco total é nessa competição. Passando dessa competição, o meu foco vai ser na próxima competição que eu for convocado. Então, eu sempre vou colocando meus focos em competições-alvo e não num objetivo mais a longo prazo, porque senão eu vou acabar não focando em competições que estão mais próximas e que são muito importantes para essa caminhada e focando num objetivo muito grande. Então, eu tento sempre focar num objetivo mais próximo e mais palpável para não me desvirtuar do caminho. Deixa que eu fico sonhando em relação a isso. E ele está completamente certo, até porque ele tem que estar 100% focado na competição que ele vai disputar, porque se pensar lá adiante, a gente sabe que a mente da gente viaja e é um momento de distração, assim como em qualquer outro esporte, o judô não perdoa, né? Então, essa parte do Marcelo que ele faz muito bem, né? Inclusive quando a gente conversa em off assim, ele fala assim, ó, calma, né? Vamos pensar aqui primeiro, depois a gente pensa lá. Eu disse, não, eu posso sonhar, tu não. Tu vai viver o agora, eu posso sonhar, né? Mas como ele falou, o Marcelo ele entrou um pouquinho depois, né? Até em função da seleção já ter outros atletas. E eu acho que ficou atrás de 1 ou 2 GPs, Marcelo. Eu cheguei tiveram 3 GPs no início do ano passado, só que eu não cheguei a ser convocado, porque eu tinha recém-entrado e estavam ainda com dúvida sobre... Porque eu tinha recém-entrado, então não tinha treinado muitas vezes, não tinha feito muitos testes, não tinham me visto em competições internacionais e não tinham essa confiança para fazer esse investimento. Então eu acabei não indo em 2 ou 3 Grand Prix no início do ano e fiquei um pouco para trás no ranking. Aí depois, quando eu comecei a ser chamado, que eu consegui tirar essa diferença. E aí, agora que vem essa questão aí de dobrar a pontuação, né?
essa dobra de pontuação aí é uma coisa que ela pode ser boa e ao mesmo tempo pode ser ruim, tudo vai depender, né? Mas como o Marcelo disse, classificam 6, né? Um é do país sede, que seria a 7ª vaga, e a 8ª vaga, ela é distribuída pela Federação Internacional ali. Não é nem 8 vagas, é 7 certo, porque são 6 do ranking, 1 do país, e a confederação tem, entre aspas, cartas brancas para convocar quem eles acham que se saíram bem nas competições internacionais. Então, vamos supor, no meu peso, provavelmente vão ser umas 12, vão ter mais 4 cartas. Mas o que vale também, é bom ressaltar que hoje esse número 1, esse francês, ele é do país sede. Então é uma vaga... já poderia abrir uma vaga a mais, né? Sim. Mas a gente quer chegar nesse top 4 aí, né? Se manter. Hoje o Marcelo é o número 4 do mundo. Então a gente quer se manter nesse nível, até pra gente conseguir lá futuramente, eu sonho, futuramente a gente conseguir chegar legal, como cabeça de chave, né? E aos pouquinhos ir chegando e só encontrar os casca grossa mais para semifinal e final ali. Muito bom. É hora do que agora, Isabela? Fair Time. Chegou o famigerado quadro aqui nesse podcast, onde a gente faz umas perguntas um pouco mais retas e diretas. A única regra é ser 100% verdadeiro. Bom, Marcelo, tu já disputaste algumas de competições internacionais, inclusive com o Giovanni junto. Azerbaijão, Egito e Portugal foram alguns dos destinos mais recentes. E eu queria te perguntar se teve alguma situação em que vocês passaram um perrengue fora do país ou algum choque cultural que tenha sido um pouco atípico. E como que foi também, caso não tenha nenhuma situação específica, essa experiência fora do país? Essas experiências fora do país são temas que são muito engraçados. Esses países aí, o Azerbaijão, o Egito, que são mais de cultura árabe, cara, não se entende nada do que eles falam. No aeroporto, a imigração é um desastre, a gente não consegue falar, os caras desconfiados dos brasileiros. Então, sempre passam uns perrengues. Chegando no hotel, os caras fumam muito, um cheiro de cigarro desgraçado no hotel. Mas é bem engraçado. Muito. Uma comida diferente, cara, que tu fica... Mas é uma experiência muito legal, assim. Tu cuida o que come até nesse tipo de lugar, imagino, né? Pra não... Sim. Daqui a pouco não chegar na hora da competição, o cara tá ruim lá. Como é o hotel oficial, sim. Né? Então, todo mundo come a mesma coisa, né? Claro que eles vão escolher o que vão comer, o que não vão comer, né? Não, mas tem que sempre estar com o pé atrás, porque às vezes chega lá, tem uma carne de ovelha que tu não sabe onde é que veio e tu fica meio assim de comer. Então tem que estar sempre ligeiro nesses países que tem uma cultura um pouco diferente, porque para ter uma azia, uma diarreia na competição é um palito. É isso aí, o cara... E como o judô tem essa questão, né? É um dia só de competição normalmente, né? De cada peso, cada categoria. Então é aquele dia que tu tem que estar 100%, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o Marcelo primeiro no Azerbaijão, que foi no Mundial. E... eu não viajei com ele, eu viajei sozinho, né? Até ele começava a brincar comigo, tu vai te perder. E eu não falo inglês, né? Mas eu tava me borrando mesmo para não passar naquela imigração. Aí eu peguei, fiz uma cartinha no Google Tradutor ali, escrevendo tudo que eu ia fazer, quanto que eu tava levando de dinheiro, o hotel que eu ia ficar hospedado e tal. Pum, botei na mesa. Ela me olhou. Ela olhou, começou a rir. E eu disse, bom, se ela riu, tá bom. Tá bom. Mas a gente fica com muito medo nesses países onde a cultura do islamismo, né? Não sei se é origem árabe, islã, é uma cultura completamente diferente da nossa, né? Fica com medo de fazer alguma coisa que vai ofender eles ali, né? A gente já sabe que ali o negócio pega. O bicho pega. Tanto que no dia que a gente foi, na verdade não foi no dia, teve um dia que o Marcelo foi fazer um treinamento e eu resolvi dar uma volta. E bem na frente do nosso hotel, eu achava que era uma base do exército mesmo, né? Que eles estavam expondo os tanques de guerra e não sei o que e tudo mais. E porque, detalhe, porque eu não comia a mesma coisa que ele. Verdade.
eu saía, não era bobo, ia até um mercadinho que tinha lá perto e eu achava, ó, uma pizza para fazer, um negocinho assim, não vou ratear, porque a gente não sabe. Se eu passar mal aqui, o que eu vou fazer? Sim. No Azerbaijão, como é que eu vou fazer? Então, passava por ali, olhava os tanques, legal. Até que um belo dia a gente foi descobrir que aqueles tanques eram os tanques que eles tinham derrubado e roubado, né, da Armênia em uma guerra. Nossa. Né? É um negócio cultural também, de aprendizado. Assim. Sim. E aí depois eu fui lá, e bem nesse dia que eu fui dar uma volta, eu acabei visitando alguns lugares ali, e a cultura deles... O Marcelo mesmo me falou, ele disse, esses países que entraram em guerra, eles têm um amor muito mais forte pela bandeira, pela nação, do que a gente, né? Do que nós brasileiros aqui, que a gente nunca fez nada. A gente vê pelos Estados Unidos, a gente vê pela Rússia, né? Mas eles lá, até criancinha, os pequenininhos estavam lá com um capzinho, todo vestido. É bem maluco, bem maluco. E eles não falam, eles gritam, né? Sim. Estão sempre brigando, parece. Parece que estão se xingando o tempo todo. Aí tu vai pegar táxi e o cara começa a fumar. Dentro do táxi? Dentro do táxi, não tá nem aí. Tá nem aí. Engraçado. Que loucura. Qual que é o nome do nosso podcast, Isabela? Fala pra mim. Fair Play, né? E ele foi escolhido por quê, Marcelo? Dá a explicação, que eu gosto muito quando tu dá a explicação. Ele foi escolhido justamente pelo Fair Play se tratar de um tratamento equalitário e justo. Esse famoso jogo limpo pode ser aplicado não somente no esporte, mas em todos os âmbitos da nossa vida. E eu queria que vocês compartilhassem conosco como que vocês utilizam essa filosofia e estilo de vida no cotidiano de vocês. O judô, para mim, na minha formação e na minha vida, foi muito importante, porque esportivamente, eu era meio gordinho, meio desgonçado, meio mongolão, fui entrando no esporte, criei uma consciência corporal, criei uma autoestima, que o esporte dá uma autoestima para a pessoa. Então, o esporte é muito importante, fora o mais importante que são os amigos que tu faz no esporte. O judô me trouxe muitos amigos que eu levo até hoje para a vida, muitas conexões que eu tenho até hoje na minha vida. Então, o esporte, o judô, outros esportes também, tem essa relação de formação da pessoa, tirando ela de maus caminhos e de outras situações que a vida pode proporcionar, até esses laços que tu cria no esporte que são muito importantes e que hoje eu tenho muitos amigos que eu levo pra vida inteira aí. Sinto saudade de quando eu era gordinho, Giovanni. Eu também. E como é que tu vive esse Fair Play? Cara, é muito parecido com o Marcelo. Porque tu entra num esporte que é o judô, que tem uma filosofia oriental, que é aquela coisa de... na nossa época era um pouco mais militar o negócio, né? Se hoje a gente for impor tudo que era feito para nós lá atrás, meu Deus, a gente era preso, né? Tava correndo, nosso sensei tava com uma varinha na mão. Então, isso ficou muito impregnado na gente, né? Em buscar fazer o certo, fazer o correto, fazer o bem para as pessoas... tratar o judô não só como um esporte, mas como uma filosofia de vida, né? E o que a gente fala para os nossos alunos, que não basta tu ser judoca dentro do tatame, tu tem que ser judoca o tempo inteiro, né? Tá passando para os outros ali, não derrubando, né? Mas passando para eles ali a parte da disciplina, né? Do respeito, da hierarquia, né? Que os japoneses, eles cultivam muito isso, né? Essa questão de hierarquia, respeitar os mais velhos, e que a gente vê que hoje em dia falta muito nessa molecada aí. Falta bastante. Muito bom. Cara, acho que a gente vai encaminhando o final do nosso podcast, mas eu quero antes te dar uma lembrança até, como eu posso dizer, um amuleto para essa reta final de preparação aí para o Mundial, porque vem pela frente. Dá também para o Giovanni aqui o nosso presente. Pode abrir e mostrar aí, porque é RJ Collection, né? Claro. Olha aí, ó, que beleza. Eu gosto desse som do plástico aí. Ele um ASMR ao vivo para vocês. Muito bom. E pode abrir. Olha aí que beleza, rapaz. Esse modelo aí é o modelo
para os nossos convidados. Mas lá no Recreio Mall, você pode acompanhar na nossa loja, e lá tem vários modelos, tem o judô representado ali, né? Muito bem, eu gosto muito dessa arte do judô, né? Muito obrigado. Né? Gosta bastante ali de todas as modalidades. Essa arte do judô aqui tá bem legal. É mesmo. muito boa, né? E aí o pessoal pode ir lá no Recreio Mall para também acompanhar e buscar agasalhos como esse meu aqui. Tem vários outros modelos. Eu tô usando o meu aqui embaixo, só porque tá frio, mas ó, tá aqui, ó. RJ Collection sempre. Muito bom. E Marcelo, quero te deixar, além do agradecimento pela participação aqui, acredito que falo pela Isa e falo por... Sem dúvidas. Todo mundo que trabalha no clube, por todos os sócios, nosso desejo de que essa tua sequência... o Giovanni vai estar conosco aqui nesse parte do sonho, pensando nas Paralimpíadas, mas nessa tua sequência até chegar nos teus objetivos dentro do esporte. Obrigado e boa sorte mais uma vez, não só nesse primeiro campeonato, esse é o que tu está focado agora, então já dedico para esse, mas também para tua sequência, viu? Eu quero agradecer o espaço que deram pra gente comentar sobre o nosso esporte, agradecer ao clube que sempre, desde o meu início, me apoiou em competições fora, em estrutura, em profissionais de qualidade que proporcionam até hoje um trabalho muito bom ali no judô. Então, só agradecer esse clube e a todos os funcionários que estão sempre também ajudando para que tudo funcione da melhor forma possível. Giovanni, obrigado, viu? Eu que agradeço, é sempre bom falar de judô, é sempre bom falar de conquistas, e assim como o Marcelo citou, eu também estendo o meu agradecimento ao clube, né? Como a Isa disse ali, já são mais de 15 anos, são 17 anos aí dentro do judô e dentro do clube, e desses 17 anos... Do ano passado para cá, a gente começou a viver uma nova realidade através do Marcelo, né? E, claro, como era novidade para mim, novidade para ele, e o clube conseguiu, né, fazer com que me mandassem para outras competições. Esse ano eu vou conseguir acompanhar ele nessa Copa do Mundo aí que vai ter, os Jogos Mundiais, né? Claro, a gente não quer botar a carroça na frente dos bois, e eles têm que convocar primeiro, tudo aquele... Sim, mas a gente já sabe que está encaminhado, né? Caminhadinho. E também lá no final do ano, né? Se tudo der certo, e ele também for convocado, o GP de Tóquio, né? Que aí é um sonho para todo judoca poder acompanhar uma competição dentro do berço do judô mundial, e isso graças ao clube que está nos proporcionando acompanhar ele. A gente sabe que não pode sentar na cadeira, mas ele sabe o quanto que é importante estar escutando lá de fora, porque eu só tenho olhos para ele, eu não tenho olho para mais ninguém, né? Então, e a gente consegue dar um jeitinho de conversar e trocar uma ideia. Então, fica aqui meu agradecimento. Muito legal o bate-papo aí, espero poder estar mais vezes aqui com vocês. Muito obrigada, guris. A gente vai estar aqui na torcida. Bom, o Fair Play fica por aqui. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais e lembrem-se que o Fair Play vai além dos tatames. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.